Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Você já deve me conhecer, meu nome é Bianca Miranda e hoje eu tô com uma co-host aqui, doutora Érica Leal, gerente da Health Tech Brasil, médica intensivista, e um convidado super especial, doutor Paolo Salvalage. Falei certo seu nome, doutor? Certo, muito obrigado. Então tá bom. A gente veio falar um pouquinho de educação médica e também do contexto do metaverso no ambiente cirúrgico. Então, eu acho que antes disso eu gostaria que você se apresentasse, doutor, como a gente se conheceu, como você chegou, como você veio parar aqui, porque essa é uma história já interessante de ser contada. Então, né, acho que a gente se conheceu no mundo virtual, não foi no metaverso, mas foi no mundo virtual, né, nas andanças de alguns conhecidos em comum, né, e a gente se conheceu assim. Para falar um pouquinho de mim, eu sou médico e cirurgião formado na Federal do Paraná, né? Depois eu trilhei um caminho de sair do Brasil, passei alguns anos fora, fiz aquela trilha tradicional que a maioria dos médicos segue, né? Mestrado, doutorado, fui para fora, acabei que fiz uma trilha bem longa, passei por alguns lugares nos Estados Unidos, fui professor nos Estados Unidos, e depois de alguns anos eu voltei para trabalhar em São Paulo como especialista em transplante naquele momento. Trabalhei no Einstein por muitos anos e lá no Einstein uma das experiências que eu tive foi trabalhar com ensino, né? E ali eu brinco que ali eu fui meio picado assim pelo mundo de tecnologia, negócio, ensino médico, um pouco de ciência por trás, que eram coisas que eu sempre fiz durante minha carreira e que, assim, me dão bastante prazer em seguir e conhecer e que tem essas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E obrigado pelo convite. Não, super legal. Ensino não tem jeito, né? Eu também sou apaixonada, é uma coisa que me cativa, que me move, né? Ensinar as pessoas, eu também... E aí você vê que é muito legal. Eu não sabia que você tinha sido professor nos Estados Unidos, não, mas você vê que quando a gente está falando de educação em saúde, né, e tecnologia e tudo mais, é importante isso que você falou. Você tem que ter um olhar para a tecnologia, tem que ter um olhar de negócio, mas não dá para esquecer a questão científica, que aquela ferramenta inovadora tem que ser validada, né? Então, quando a gente está falando de medicina... Ou seja, você tem que ensinar para os seus alunos ali desde o começo, né, que aquilo faz sentido. E isso é um dos desafios que a gente passa na Health Tech Brasil. Então, você quer perguntar alguma coisa aí de educação médica? Porque hoje eu tô com 2 professores aqui, eu sou caloura só. Ah, que isso. Como que você acha que a realidade virtual pode ajudar na educação dos médicos hoje em dia? Você quer saber o que eu acho hoje ou aonde deveria chegar? Como é que você hoje é onde a gente deveria chegar, porque esse é o nosso caminho dentro da Health Tech. Né? Eu acho que no momento que a gente está hoje, Érica, a gente ainda está no momento de experimentar, né? Tanto as ferramentas que a gente tem disponíveis, elas ainda são, se você olhar, bem focadas para uma experiência específica, porque é bem difícil de montar e construir tudo isso, né? Sim. Então vamos pensar na tua vida real, né? Você como médica intensivista que gosta de intubação endotraqueal. Então, se você tiver uma ferramenta para isso, e tem várias, né? Isso ajuda especificamente essa habilidade específica desse momento, né? E aí eu acho que a gente tem ferramentas bem avançadas, algumas já muito parecidas com treinamento básico, né? Mas a gente ainda vê coisas ainda bem rudimentares e que talvez não necessariamente repliquem muito a vida, na experiência do usuário, de vida real, né? Qual que é a dificuldade e talvez os próximos passos que eu vejo? Mesmo num ambiente de um procedimento específico, no caso a intubação endotraqueal, tem muita variabilidade das pessoas, né? E é isso, por isso que medicina é complexo, né? Tem a criança, o adulto, a mulher, o homem, o velho, né? As o gordo, o magro, né? Diversos países. E aí vem anatomia diferente, fisiologia diferente, doença diferente, tem um trauma, tem um edema, e aí eu acho que nessa complexidade é difícil de você montar uma ferramenta única que te simule tudo isso. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é para uma situação específica, né? A dificuldade que a gente vai montar para várias situações que simulem essas outras coisas
e talvez simulem procedimentos que seriam passo a passo, principalmente se tiver muitos passos. E aí que eu acho que a dificuldade que a gente tem no ambiente cirúrgico propriamente dito. Então vamos lá, intubação endotraqueal. Se você quebrar em passo a passo, vai ter 10 passos, talvez, 15 passos, né? Mas tem cirurgia de 5 passos. Você tem cirurgia de 10 passos. Você tem cirurgia de 200 passos. Esse é o problema, né? Você tem cirurgia de 12 horas, 24 horas. Cirurgia que às vezes nunca foi feito, né? Então, para cada um delas tem uma complexidade. Eu acho que a gente está indo por esse caminho. Como é que a gente vai construindo o ferramentário para isso? E eu acho que tem um papel bem importante, que antes a gente fazia somente no paciente, né? Infelizmente era essa a verdade. Depois talvez a gente entrou num momento que a gente passou por algum tipo de treinamento pré-paciente, né? Talvez com animal, depois cadáver. Eu acho que algumas dessas coisas ainda são utilizadas para algumas habilidades específicas, ainda ajudam, né? Depois a gente foi para um ambiente de simulador, que também pode ajudar. Tem outras indústrias que fazem isso muito bem e funciona muito bem. Talvez a aviação seja a melhor aqui para a gente falar. O melhor exemplo, né? E eu acho que agora a gente está migrando para um outro tipo de realidade virtual, aumentada, que vão ter outras ferramentas. Como que isso tudo vai acontecer? Ou seja, se elas vão se substituir, se elas vão se somar. Eu imagino que se somem, né? Isso. Se substituir... Talvez, assim, se você pensar, o ambiente 1 e 2 é teórico, depois o ambiente 3 é num simulador tradicional, o 4 é com uma ferramenta de realidade aumentada e os outros são no metaverso, eu vejo que isso pode acontecer. Agora, para isso tudo migrar somente para uma realidade aumentada, a gente está muito longe disso, né? Sim, então, acho que isso que a gente tem que tentar colocar em contexto. Porque o universo da medicina é muito grande para você transportar tudo para o ambiente, né? Isso. Demoraria um tempo para conseguir fazer tudo isso, né? É legal você falar isso, que você, de cirurgia longa, você sabe. Já passei por... Gastrocirurgia. Já passamos por algumas. Transplante. Então, assim, é legal você falar isso, porque o nosso foco, assim, a Health Tech Brasil surgiu com essa ideia de fazer a realidade virtual para treinamentos mais complexos, né? E sempre, não tem como não ser, né? A gente sempre puxou sardinha ali pro centro cirúrgico, pela equipe de a nossa primeira sala, inclusive... Era o centro cirúrgico, né? A gente montou o centro cirúrgico primeiro de tudo. Então, assim, é um dado interessante que eu acho legal trazer para você, porque quanto mais longa é a cirurgia, mais intercorrências podem acontecer, mais problemas e tudo mais. E quando você está treinando um novo cirurgião, um fellow, ou que seja até um residente, nesse cenário, uma cirurgia complexa, estudos mostram isso, tá? Não sou eu que tô falando, eu não sou cirurgião, os fellow e residentes de cirurgia aí não me pegam no pé, não, mas isso aumenta custo. Porque o cirurgião que está aprendendo, primeiro, ele faz a cirurgia ficar mais longa. Segundo, ele pode contaminar ali algum material, ele pode fazer acontecer alguma coisa no meio do caminho que vai aumentar. Então, os estudos mostram que você treinar um residente no centro cirúrgico, direto, pode custar até $180 por minuto. Isso é uma coisa que eu ponho no meu pitch. Agora, no treinamento de simulação, e aí pode ser tanto uma simulação física quanto digital, isso cai para $3 por minuto. Que aí você treina ele antes da primeira experiência na prática lá, né? Então, a nossa ideia, exato, é sempre complementar e não substituir. Até porque a gente não está nesse nível de tecnologia que a realidade virtual, tudo bem. Eu vejo que, ainda mais agora com a inteligência artificial, cada dia está mais próximo da gente replicar o real no virtual, mas ainda não é. Principalmente a parte de motor fino, controle motor fino. Então, hoje, eu não tenho como, na nossa ferramenta, ensinar um cirurgião a fazer um ponto muito específico. Cara, isso daí ainda não tá nessa parte. Mas o que a gente pode fazer? Ensinar ele a fazer o passo a passo, deixar ele fera, nota 10, a hora que ele no simulador ele não tá mais contaminando nada, você põe ele no campo. Então, a ideia é meio que essa nossa na Health Tech Ele aprender Brasil. Todos os passos antes de ir para a primeira experiência. Se familiarizar com o ambiente, enfim. Porque a gente sabe que... Aí, vou perguntar a sua experiência também, né? Como cirurgião, quando você era ali novinho, primeiras vezes, eu imagino que o emocional também dá uma... Total. Você fica ansioso e tudo mais. Total. Então, isso os estudos mostram. A autoconfiança dos médicos aumenta muito em realidade virtual, quando eles usam para treinar antes. E, por si só, você aumentar a autoconfiança do médico, você melhora o desfecho. Então, a nossa ideia é muito isso na Health Tech Brasil, né? De já fazer uma preparação, né?
para que ele possa depois, inclusive, aproveitar mais aquele treinamento que ele vai ter na prática, que ele vá mais preparado. E aí, por consequência, ele precisaria de menos tempo em campo para ter o mesmo aprendizado, porque ele já passou por uma prévia, né? Então... E em relação ao volume, né, que você comentou, então, tudo bem, hoje tem treinamentos super específicos, inclusive eu acho que é até legal comentar aqui, tem um jogo de uma startup americana no meu headset, que é de neurocirurgia. Uhum. E eu nunca terminei o MVP deles, porque, juro por Deus, eu já treinei, eu acho que eu já fiquei mais de 1 hora jogando esse jogo deles, que é bem realista mesmo, tem até a fluoroscopia ali, você tem que ficar ativando e tal, e... Cara, toda vez que eu joguei esse jogo, eu saí com dor de cabeça no sentido de, tipo, é muita informação, parece que eu saí de um trabalho mesmo, sabe? Então, assim, realmente, antigamente, na verdade, nos últimos anos, não dá nem pra falar muito antigamente, né? Porque é uma tecnologia recente, né? Nova, Mas quando a gente tá falando de tecnologia nos últimos anos, era mais complicado a gente fazer, então, cirurgias ou qualquer procedimento, na verdade, mais complexo, porém, a cada dia isso melhora, porque a gente tá podendo usar, então, as ferramentas de inteligência artificial. Né? E aí eu vejo que você posta direto ali na internet algumas coisas de inteligência artificial, você gosta de ler sobre o assunto. Como que você vê, assim, essa questão da inteligência artificial potencializando as ferramentas de educação, não só na realidade virtual, mas como um todo, assim? Como um todo, né? Tá. Não, acho que tem bastante coisa aqui que vocês tocaram, né? Então, assim, só trazer 2 ou 3 contextos para depois poder te responder. Uhum. Eu acho que já está bem estabelecido há muitos anos que se a gente tirar a pessoa que está durante aquela trilha de desenvolvimento dele, né, que ele se formou médico e está querendo se formar numa especialidade cirúrgica, no caso aqui, residência médica, não vamos nem falar de pós-residência, na residência médica. Se você tirar ele para qualquer ambiente de simulação antes do centro cirúrgico, você ganha. Né? Não interessa muito o task, digamos assim, né? Ou a tarefa que ele tem que cumprir, nem a fase de treinamento que ele está e nem como isso vai ser feito. Então, isso pode ser feito desde um simulador simples de papel e caneta. Em laparoscopia, por exemplo, a gente tinha caixa preta, então 4 pedaços de cartolina, né? Dá resultado, né? Você pode passar por um ambiente de simulação realística, com um manequim, ou então você pode ter um negócio super avançado, com uma sala espelhada, com debriefing. Né? Você pode ter um simulador, que aí já tem algum tipo de ferramentário ali que vai te avaliar se você está proficiente ou não. E um bom exemplo para isso, agora mais recente, é a cirurgia robótica. Né? Então, para você, como a tecnologia robótica é diferente, é muito cara, é um investimento grande, todas as grandes empresas fazem você passar por um treinamento mínimo, né, de habilidades nisso. Então, na verdade, ele te põe para você poder, pelo menos, mexer com um maquinário muito avançado, o que é super razoável, porque senão, imagina, né? A pessoa ter que aprender num maquinário desse não faz o menor sentido, muito menos no paciente, no ambiente de hoje, em 2023. E sim, tem um custo diminuído, né? Porque hoje a realidade de hospital no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, que tem que ter uma eficiência. Né? Então, se antes você poderia pôr um R1 no centro cirúrgico, né? E ficar com ele do começo ao fim numa cirurgia que é para durar meia hora e essa cirurgia vai demorar 6 horas, isso eu acho que hoje não é mais tolerável no mundo de saúde hoje. Né? Essa sala ela tem que virar em 1 hora, né? Porque tem que ter outra cirurgia dali 1 hora. Tem gente esperando, tem paciente para ser tratado e o hospital não sobrevive se fizer só uma cirurgia. Né? Ao mesmo tempo que o aluno também tem então, que ter o tempo dele de essa realidade de negócio hospitalar faz que até os próprios residentes fiquem comprimidos nisso tudo. Então, ele precisa já vir mais preparado, né? E até mesmo se ele depender de só estar aprendendo ali, fica difícil até para ele aprender. Né? Então, todo ferramentário que vem aí, eu acho que é super válido e eu vejo que inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual e metaverso tem um papel enorme aqui, né? O que eu acho que a inteligência artificial especificamente pode fazer é fazer isso de uma forma mais personalizada. Então, o que eu quero dizer com isso? O R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R10, né? Sim. E depois ele não vai acabar, né? Ele vai entrar numa carreira
ele vai estar 5 anos de formado, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Imagina um cirurgião que tem 50 anos de formado e que agora quer fazer cirurgia robótica. Né? Como é que ele volta para fazer? Né? Então, tem tudo isso, como é que isso é feito. Então, normalmente, como é que a gente deveria fazer? Fazer algum tipo de avaliação de proficiência que tem que ser individualizado, porque você pode ter uma pessoa de 50 anos de formado que é muito boa, ou natural, porque ele já construiu isso durante a carreira, e você pode ter uma pessoa que é exatamente crua, e ela teria que voltar na etapa zero. Né? Então, a maneira como eu vejo é que algum tipo de avaliação de proficiência muito bem feito, alimentado por inteligência artificial, poderia guiar essa trilha personalizada individual. Né? E também isso pode ser feito no mesmo nível. Então, imagine que você tem agora uma classe no Hospital de Clínicas, aqui a alguns quilômetros daqui. Você tem lá 15 residentes do primeiro ano. Eles estão todos no primeiro ano, no mesmo nível. Mas eles não são iguais. Não. Tem um deles que estudou numa escola que nunca viu cirurgia, que nunca entrou no centro cirúrgico. Tem um que já entrava em cirurgia com o pai, participou de equipe, já, dependendo de onde ele fez plantão, já fez algum pedaço de cirurgia com alguém. São diferentes níveis de proficiência. E a gente trata todo mundo igual. Total. Entendeu? Isso é uma coisa... Então, essa é uma necessidade que eu acho, de novo, teste de proficiência e colocar daí a pessoa para que essas ferramentas todas e o mundo virtual possa acelerar, né? Para que ele chegue no centro cirúrgico melhor preparado, ótimo. Agora veja, se aquele que já estava mais preparado com o R1 passar por isso mais rápido, alimentado por uma inteligência artificial, é melhor para ele, dentro da experiência dele como aluno. Né? E é melhor para todo o sistema, para o mentor dele, né? No caso, o professor, para o sistema de saúde e para o paciente. Aquele que está mais devagar, digamos assim, que precisa de mais tempo, antigamente a gente não podia, ninguém nunca repetiu a residência, né? Chegou no final do R1, vamos voltar para o começo que você não está bom. Mas a gente deveria, de verdade, deveria, né? Assim como na faculdade. Nos Estados Unidos, o residente pode ser demitido, não tem isso? Sim, mas voltar, ele não volta para o R1, né? Sim. Agora ele veja, passa para o R2 sabendo ou não todo o conteúdo. Num ambiente de simulação, você pode, não é que você volta, mas você fica parado enquanto você não for para a próxima fase. Jogo. Né? Então aí eu vejo muito valor, porque daí cada um vai na sua velocidade, na sua necessidade. E com conteúdo exatamente. individualizado para a sua deficiência. Exatamente. Né? Então eu acho que o grande segredo disso, e o que a inteligência artificial e aí a realidade virtual e todas essas ferramentas têm de diferente do que a gente tinha antes. Né? Que a gente não tinha o ferramentário de fazer isso individual, pôr o aluno numa trilha, isso não dá para fazer manualmente. Não dá para fazer no mundo analógico. Sim. Precisaria de 3 professores para cada aluno. Já tem gente que tentou, não deu certo. Entendeu? E eu diria assim, até muito pouco atrás não tinha como fazer. Eu acho que agora a gente está começando a ter. Dá trabalho, é muita programação por trás. Né? E aí você coloca tudo que tem de variabilidade de percepção, de sensório, e quebrar todas essas complexidades de cirurgia em um monte de pedacinho. Então tem toda uma construção por trás que é muito complexa. Legal. Mas eu acho que aí que está a grande oportunidade. Total. E você veja, daí você tem uma plataforma para um R1 de cirurgia. Você tem uma plataforma para um R1 de ginecologia. E depois o R2, 3, 5, até o último. Né? E depois para a vida inteira também, porque ele durante a vida vão aparecer outras cirurgias novas, vão aparecer outras tecnologias diferentes que podem ser construídas dentro desse mesmo arcabouço, digamos assim, essa mesma plataforma. A nossa ideia é essa, exato. Agora, eu acho que a gente ainda não está vivenciando isso na prática. O que a gente tem é bons exemplos e bons pedaços soltos num monte de lugar. Mas a gente ainda não tem um lugar que, olha, vocês fizeram de verdade bacana para o R1, e para o R2 também, e para o R3 também, e dessa cirurgia, e da outra, e da outra, e da outra. Então, isso vai demorar algum tempo, porque é natural que demore algum tempo para ser construído, e a gente está no meio desse caminho, no meio desse emaranhado aí, né? No segundo semestre, você já vai ter a oportunidade de conhecer o produto da Health Tech Brasil. Espero que cubra as suas expectativas. O que eu vejo hoje, que é uma tentativa disso muito pequenininha, mas é só em workshop, em alguns cursos, que você faz um pré-teste e aí você acaba dividindo por nota os grupos para eles rodarem. E aí, ao fazer isso, você acaba individualizando na prática o que você vai dar para cada grupo. Né? Mas isso é muito pequeno perto da onde a gente precisa chegar, que é para você individualizar o aprendizado de cada um, né?
Falar na verdade, a experiência de cada um, e eu acho que a inteligência artificial vai conseguir ajudar. Certo. A Bianca passou por uma experiência quando foi para os Estados Unidos, né, no MIT. 2021. Em 2021 eu estudei no MIT, era um curso online, né, na verdade, porque eu estava morando no Texas, não tinha como ir para Massachusetts na época. E aí, eu fiz esse curso, na verdade, para abrir a startup, ele chamava Leading Health Tech Innovation. Inclusive, eu fui da primeira turma desse curso, tenho muito orgulho. O nosso certificado já foi registrado em blockchain. Você entra lá no meu LinkedIn, você vê que eu estudei realmente no MIT, você clica lá, tá lá, ninguém não vai sair de lá nunca mais. E aí eles tinham isso, então foi isso que me chamou a atenção. Quer dizer que não tem papel pra pôr na parede, assim, é isso? Um badge no LinkedIn, pô. Pra geração Z, um badge no LinkedIn mintado, né? Vale muito mais que papel na parede, né? E aí é com essa turminha que a gente tá falando, né? Sim. Com a geração Z. Sim. E aí, o que é legal? O que me chamou a atenção? Na época, quando eu vi esse curso, então a inteligência artificial já começou na propaganda, porque ele apareceu no meu Instagram, não fui atrás desse curso. Eu já tava indo atrás das coisas de holograma e tudo mais, e apareceu o curso lá no meu Instagram. Eu falei, bom, deixa eu ir atrás pra ver. E aí liguei pra menina do MIT, naquela insegurança, tipo assim, sou médica, vou estudar no MIT, será que eu consigo acompanhar esse curso, né? E aí, não, beleza. Consegue acompanhar, por quê? Primeiro que o foco era business, não era parte de tecnologia bruta mesmo, programação, tal, nada disso. Era mais uma parte de um contexto geral, né, sobre as inovações em saúde. E eles tinham esse power de inteligência artificial no sentido de a experiência de cada aluno seria individualizada, personalizada, de acordo com as suas respostas ali ao longo do curso. Outra coisa legal que teve também nesse curso eram as reuniões em grupo. Então, tinham grupos, né? E aí eles tinham uma ferramenta de inteligência artificial super legal também, não sei se vocês já usaram. Pra misturar bem, né? Eu não pra sei colocar os mais diferentes. Quanto mais diverso, melhor, né? No aprendizado, né? Eu não sei se tinha isso na hora de formar os grupos. Aí o backstage ali do algoritmo eu não sei. Mas durante as reuniões, no fim de cada reunião, eles usavam essa ferramenta. Por isso que eu tô perguntando se vocês já usaram. Porque isso não é uma ferramenta do MIT, era uma ferramenta que eles colocaram no curso. Ela existe, eu não lembro o nome agora. Também não estão patrocinando, não precisa falar o nome de ninguém. Ela existe, tá aí, procura no Google. E aí, qual que é? Eles tinham tipo um pêndulo. E aí eles mostravam no fim da reunião quem tinha falado mais, quem tinha falado menos, quem tinha interrompido quem. Então era um autoconhecimento, assim, muito legal. A cada reunião você ia, né? Então foi uma experiência bem legal que eu tive. Você ia amadurecendo seu comportamento em grupo, vamos dizer assim. Exato. E aí a gerente pode falar bem, ela entrou na Healthtech Brasil por essa função aí de gerir pessoas, né? Que é uma coisa muito difícil mesmo de fazer. Mas eu tive essa experiência em 2021 e eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, tanto para os alunos, de você fazer uma experiência personalizada, quanto para os pacientes também. Né? Então, eu vejo que a medicina como um todo, ela está caminhando nesse sentido de ser mais personalizada, né? O que vocês acham? Com certeza. Não tem a mínima dúvida, né? Que eu acho que demora um tempo, mas a gente já tem que começar a desenvolver já, né? Para que esse dia chegue. Se a gente não começar, o dia não vai chegar. Mas tem o PG ali da inovação, né? Sim. Quando entrou a inteligência artificial, agora saiu o GPT-4. Vocês viram que foi assim, potencializou muito, né? Hoje em dia eu ainda não tive acesso. Você já teve acesso ao GPT-4? Sim. Ele é o primeiro do whitelist ali, sempre vai ser. E como é que é? Falaram que dá pra colocar uma imagem e você recebe você põe o input de imagem e recebe o output? Você testou essa função ou não? Não, mas essa é outra ferramenta, eu acho. Eu acho que no GPT-4 já dá pra fazer. No 4 já tem. Aí você tem eles misturaram as duas ferramentas. Eu acho que dá. Você tem o texto ou a imagem. Você tem essa possibilidade. Eu estava pensando aqui, queria te fazer uma pergunta. A gente já tem usado tecnologia para o planejamento pré-cirúrgico, né? Tá. Para um monte, principalmente as cirurgias difíceis. Olha, tomo, planeja antes, né? Inclusive, dos gêmeos que eles separaram, equipes do mundo em diversos lugares conseguiram ajudar no planejamento da cirurgia. Você acha que em algum momento o metaverso ajuda no planejamento cirúrgico, pré-cirúrgico? Então, você sabe que, refletindo um pouco sobre isso, eu tenho a impressão que, para hoje, essa é a indicação principal. Porque se você pensar assim, a nossa dificuldade que eu vejo é você criar todas as possíveis variações para todos os procedimentos que tem de tudo. Né? Então, e aí, por trás disso, acho que tem que ter um modelo de negócio, porque precisa de tempo, dinheiro, desenvolvimento, e isso tem que ficar de pé.
né? Então, acho que essa é a dificuldade do, digamos assim, do setor como um todo, dessa área específica de tecnologia avançar, né? Mas quando é para um procedimento e você tem uma encomenda, entendeu? E aquilo faz sentido sob o ponto de vista que dá para pagar para desenvolver aquilo, eu acho que tem muito valor. Então, dá 2 exemplos. Esse que você usou é um muito bom, né? Que é assim, para um paciente específico, com uma anatomia muito diferente, ou num caso de uma cirurgia de separação de corpos, que acontece, um cirurgião que é extremamente especializado nisso vai fazer um na carreira, certo? Sim. E ele nunca fez. Sim, vai fazer a primeira vez no dia. Esse é um ambiente totalmente positivo. É que nem você mandar um cara para se você pensar, vai mandar para Marte. Nunca ninguém foi para Marte, certo? Mas você está desenvolvendo uma plataforma para treiná-lo naquilo para um procedimento específico. Você vai investir um monte de tempo e dinheiro naquilo, mas é para aquilo. Depois talvez não se use, ou você vai pegar um pedaço daquilo e pode fazer para outra coisa. Mas, digamos assim, o que você vai tentar desenvolver e oferecer e alguém vai pagar por isso, tem que ficar de pé para esse um procedimento. Né? Em relação a isso, eu vou acrescentar... Então, acho que é muito válido, é onde a gente tem mais validade hoje. Como que é a minha visão sobre isso que você falou agora, né? Com a experiência que eu tive aí, bem diferente, eu acho que do médico comum, né? Depois que se forma, eu fui trabalhar com pesquisa, e aí lá, qual que era o meu trabalho? A gente tinha que aprovar um device pelo FDA, um device endovascular, e, cara, super tecnológico, né? Então... Tinha algumas cirurgias que para fazer essa prótese endovascular tinha aquela physician modified, você sabe qual é? Que você tem que fazer os furinhos na prótese de acordo com a anatomia do paciente, porque na prótese individualizada, comum não cabe. Tem alguma variação anatômica ali que a prótese comum não dá e aí tem que fazer a physician modified. Nesse caso, lá, o que eles faziam? Eles pegavam a tomografia 3D e imprimiam, né? Então, isso era feito dentro do departamento de pesquisa. Era o meu trabalho e dos meus colegas fazer isso. E eu vejo que essa programação cirúrgica, nesse contexto, deveria ser feita dessa forma também. Não uma startup terceirizando, mas isso dentro do sistema de saúde e, preferencialmente, um médico, até um radiologista, fazendo isso. Porque se você for colocar como um serviço a ser oferecido, é o que você falou. É um trabalho gigantesco que... Então, eu acho que o teu exemplo é bem bom também, que aí tem 2 coisas, né? Uma coisa é você, de novo, ter uma coisa personalizada para um caso, que pode ser feito sob encomenda. Isso. Outra coisa é a gente ter produto de mercado para vender em escala. Total, são 2 coisas diferentes. Então, eu vou te dar um bom exemplo de 2 coisas aqui. E aí entra um pouco nesse ambiente também regulatório, que tem de FDA, Anvisa, Conitec, todas essas coisas. Então, algum tempo atrás, com um grupo de colegas lá de Curitiba, a gente acompanhou algumas inovações tecnológicas. Tinha um colega neurocirurgião que ele desenvolveu uma prótese de acrílico para pacientes que tinham defeito de calota craniana. Tá? Legal. Então, é mais ou menos parecido com uma impressão 3D, mas ele desenvolvia numa técnica... Então, era muito bacana. Qual que era o problema? É que cada paciente era diferente do outro. Um é o tamanho do outro, né? Então, tem que ser feito meio customizado. Então, a dificuldade que tinha disso era você gerar uma coisa que fosse barata, factível, que você conseguisse todas as aprovações, mas ia ser feito sob encomenda. Exato. Então, esse é um negócio. Né? O outro é você falar, não, eu vou fazer tela cirúrgica, por exemplo. Só tem 15 por 12, por exemplo. Tem 15 por 15 e 30 por 30. Só tem 2. Quem quiser, vai lá e recorta. Entendeu? Aí você pode produzir milhões, um distribuidor vende. É diferente. Né? Então, é bem... Quanto mais personalizado a gente vai, ou por evento mais raro, o modelo de negócio muda. Exato, né? E aí você tem todas essas questões regulatórias para pôr produto no mercado. Né? E aí que eu acho que a gente também sofre um pouquinho de saúde. E o ambiente de pesquisa é bem diferente do ambiente de vida real, Sim, né? Total. Por causa disso. Porque o hospital não pode comprar uma coisa de pesquisa, não deveria pôr num paciente, a não ser que seja dentro de um projeto de pesquisa. Total, que era o caso lá, né? E fica difícil para isso depois sair do ambiente de pesquisa e ir para a vida real. Total. E aí eu acho que a gente tem um gap disso. Né? Total. Então, até como exemplo agora, uma coisa que é interessante, que é a minha vivência atual agora, depois de algumas experiências no mundo acadêmico, medicina pública e privada, agora eu tenho vivido um pouco o ambiente de biotech e de indústria farmacêutica. No momento eu trabalho como gerente médico numa multinacional, trabalho na Roche Pharma Brasil. Até dar um disclaimer aqui, que eu estou falando é sobre mim, não tem nada a ver com a Roche Pharma Brasil. Mas, por exemplo, a indústria dessas todas, quando eles vão lançar um produto,
tá? Uma dificuldade que eles têm também é de treinamento dos médicos, de capacitá-los, né? E isso, às vezes, é para uma coisa muito específica que nunca foi feito um treinamento. Né? Então, você desenvolver um treinamento para isso específico, a gente está até vai ter uma validade, né? Agora, veja, que em algum momento precisa sair desse ambiente, isso ser encaixado em alguma plataforma, porque isso tem que entrar dentro de um treinamento do médico que vai usar aquilo pro resto da vida. Sim. Total, né? total. Então, a gente tem um pouco também dessa tarefa dentro da indústria e tem uma necessidade específica de ser desenvolvido esse tipo de produto. Agora, veja que isso também é de nicho. Né? Se você daí falar, olha, agora a indústria já usou isso, já treinou todo mundo. No ano que vem vai ter outro produto. Você vai ter que fazer ou outro treinamento, né? Então você tem que ficar gerando treinamento um atrás do outro, mas pode ser que chegue uma hora que não tenha mais a demanda. Então se daí o mecanismo, o modelo de negócio por trás de quem está fazendo as ferramentas de realidade virtual ou de metaverso, né? Não tem mais quem compre isso, fica difícil. Né? Então aí eu vejo que tem uma necessidade muito grande do próprio consumidor, né? E aí seja ou a pessoa física, o médico em si, o cirurgião talvez, tá? Ele tem que ver que talvez ele vai ter que ter um ambiente que ele vai consumir isso ad eterno. Né? E isso eu acho que a gente ainda não chegou nesse modelo, porque é difícil. Eterno, né? E eu acho que isso a gente não tem ainda. A gente tem um monte de plataformas, mas não tem nenhuma boa, completa, com tudo que você precisa, que te guie e que fale, olha, no mês que vem você vai fazer o outro treinamento. Legal. E daqui 2 meses, um outro, entendeu? Porque é muito difícil gerar tudo isso de conteúdo, né? Sim, então imagina assim, que a gente passou, se você pensar na história, né? A gente passou, antes era só jornal, tudo era pro conteúdo de jornal, sei lá, aqui na Avenida Paulista devia ter 20 jornais para cada público. Aí depois a gente passou para rádio, televisão, internet, rede social, e hoje você está numa explosão de tudo, né? Vídeo com áudio, com infográfico, com livro-texto, com podcast, aqui a gente, e as pessoas se educam de várias maneiras, mas para a pessoa fazer isso continuamente, ela vai entrar no teu podcast aqui toda semana para ter um capítulo, e aí, ó, próximo, que nem a gente fazia com o livro, ó, eu li um primeiro capítulo, agora é o segundo capítulo. Não tem uma plataforma para ele ser educado no longo prazo. Um direcionamento, né? Perfeito. Eu acho que isso que ainda está por ser criado. E principalmente se puder ser personalizado. O meu, eu sou velho, né? Então eu aprendi a ler em livro. Eu prefiro ler em livro, eu acostumei assim. Agora, talvez tenha um que gosta de ver pílula em vídeo. E o outro gosta de escutar podcast no carro. As gerações são diferentes e o aprendizado é diferente. Então você tem a necessidade do que ele tem que adquirir de conhecimento, né? E aí você ainda tem depois ainda mais uma outra camada, que é que nível que ele está, né? Você nunca ouviu falar sobre nada ou se ele já está mais avançado. Você tem que dar uma visão geral ou você tem que aprofundar naquilo. Então, para isso, você tem que pegar uma pessoa que tem uma visão geral sobre o negócio, ou você tem que pegar um super, hiper especialista que sabe a vírgula de como isso foi feito para ensinar ele. E aí o duro é isso, né? É muito público, com muitas necessidades diversas. É um oceano azul. A variabilidade então, assim, é grande, né? Para desenhar tudo isso, eu acho uma complexidade enorme. Então, veja, eu fico pensando, né? Uma empresa, sei lá, Spotify ou Netflix, que tem uma plataforma gigante, de uma variabilidade muito grande para atender muito público, e que tem que fazer isso de forma contínua, é muito grande o tamanho da empresa. Né? E para ela gerar e ser rentável, e olha que agora a Netflix está com problema, né? Isso precisa ser non-stop. Né? Então, o público precisa ver valor, você precisa gerar conteúdo, e no final do dia eu acho o seguinte, o conteúdo é rei. Né? Precisa ter conteúdo. E eu acho que quem vai diferenciar é quem consegue ofertar o conteúdo certo para a pessoa certa. Total. E a inteligência artificial que vai ajudar aí, entendeu? Porque se você tentar fazer na mão, você morre na praia. Você faz um produto hoje, vendeu. Na outra você daí não consegue vender, acabou. Entendeu? Então, e aí eu acho que tem uma dificuldade enorme das empresas que começam com educação médica e desenvolver ferramentas específicas, delas continuarem no mercado e dar o próximo passo e ir ficando maior. Porque esse universo é extremamente pulverizado, complexo e difícil de caminhar, né? Eu acho que a gente achou um sweet spot aí. Boa. Mas realmente não dá para menosprezar os desafios, né? E mesmo o desafio de uma empresa é crescer muito rápido, que é o que a gente enfrenta hoje. Eu acho que hoje o meu maior desafio não é funding, não é desenhar modelo de negócio, não é achar cliente. Muito pelo contrário, é gerir
a rapidez com que a empresa as coisas crescer. acontecem, né? E aí, eu acho que para você se perder nesse caminho, é fácil também. Moleza. Porque aí, como você mesmo falou, tem muitas dores, né? Então, você tentar resolver... Recentemente, a gente teve que falar não para um cliente, porque a gente tentou muito atender ele, mas assim, ia mudar completamente nosso desenho de negócio. Né? Então, não dá, né? E você vê que realmente é um mercado que precisa solucionar as dores, né? Acumulou muitas dores. Tem agora muitas dores, né? Sobre a Netflix, eu vou só fazer um parênteses que pode ser interessante para quem está ouvindo o podcast. Você já leu o livro do fundador deles, A Regra Não Ter Regras? Como é? Hastings. Reed Hastings. Hastings, né? Então, leiam esse livro, é muito legal para quem gosta de gestão, A Regra Não Ter Regras. E a minha impressão daquilo lá... Que devia ser um caos o que negócio. Pra mim, justifica que a Netflix, mas assim, não existe isso de pode gastar o que você quiser com o cartão da empresa, cara. Isso pra mim é uma coisa que, tipo, existe lá na cultura deles, né, entre os executivos, e que eu acho loucura, porque não, assim... Mas o mais interessante disso é que, assim... E não é só lá. Tá? Ele escreveu o livro, depois de um tempo, isso aí foi mudado, né? Porque passa momentos da empresa também, né? E a outra coisa é que eu acho que agora ele foi empurrado meio pra fora da empresa também. Então é bem interessante, Então, a história aí tem toda essa história do ambiente corporativo e que fase que tá, né? Então, eu dar um bom exemplo aqui até para fazer um merchan pro pessoal lá da Rocha. Uma coisa é você ter uma empresa que está, num momento, é uma empresa pequena, tem um produto só e está tentando crescer. A outra coisa é você ter uma empresa de 120 anos que sempre fez de um jeito. Né? Total. Então, e eu acho que essa é a dificuldade disso que você está falando, da velocidade da tecnologia. Se você tem uma empresa, vamos pegar aí a empresa mais antiga que tem na Bolsa Americana, ExxonMobil. Por sinal, eu conheço essa empresa porque eu tenho um parente que trabalha lá. Legal. É uma empresa que foi fundada há mais de 100 anos. Ela ainda tá em bolsa, ainda vende petróleo, vive de energia. Mas, eles têm que pôr um monte de tecnologia lá dentro. Como é que faz? Total. A empresa é um elefante de gigante. Sim. Então, se você tem essa dificuldade, imagine você tendo que ainda movimentar um Titanic, né? Para mover 1 milímetro. E aí que a startup entra, então, né? Aí, o ambiente de startup, é isso que eu falo. Quando o Hastings escreveu o livro, uma coisa é outra você fundar na garagem, né? Com os 4 amigos. Agora a regra a gente faz, a gente anda na nossa velocidade, a gente tenta dar o gás que precisar aqui, mas a gente vai moldar pelo mundo de hoje. A gente não tem que encaixar isso numa cultura corporativa gigantesca. Se o interesse do hospital que atendeu o paciente agora, como é que vai ser esse braço de ensino aqui dentro, né? Que tem acontecido em alguns hospitais, por exemplo, que tem acontecido em algumas universidades. Olha, a gente tinha aqui a nossa universidade tradicional, agora a gente quer montar um braço digital. É muito difícil se você já tinha um outro negócio, agora você quer encaixar. Agora, se você tem um modelo só digital, aí eu acho que a dificuldade é assim, né? Você vai fazer isso nichado e vai ficar feliz ali, vai continuar e vai ser bom naquilo e um negócio rentável, ou você vai tentar fazer um negócio de massa? E aí eu acho que esse é um desafio também de você ter o modelo de negócio por trás, para poder dar sentido. Então tem tudo isso para olhar, né? E é fascinante se olhar tudo isso que está acontecendo, né? no nosso mundo de hoje. Aí a gente olha e pivota, fala um não, fecha o outro, e assim nós vamos, né? Foi uma longa jornada aí, né? Eu voltei em novembro de 2021 já querendo abrir a startup, e desde então pivotando. Agora, depois que achou o produto, ainda teve que pivotar o modelo de negócio algumas vezes. Já mudou o modelo de negócio. E aí, quando a gente se conheceu, ela precisaria de alguém para fazer a parte técnica, né? Para ajudar na parte técnica dos treinamentos, né? Mas aí foi quase um caso de paixão aí. Porque eu sou generalista, né? Então, na verdade, agora eu tô indo mais pro lado executivo do que qualquer coisa, que é um grande desafio também, né? E eu vejo que o nosso desafio na execução é muito isso. Então, a gente está tentando inovar em uma área tradicional. Como que você falou, tem as empresas antigas, mas tem também a cultura da medicina de ser hierarquizada, de ser tradicional, na forma com que a gente aprende. Né? E faz sentido. Uma coisa que eu gosto de falar, falei em outros episódios já também, mas é sempre bom relembrar. Como o computador aprende? A inteligência artificial. Então, para ela ser uma inteligência, ela tem que aprender sozinha, certo? E como que ela aprende? Vendo novos casos.
Igualzinho o médico. Igualzinho. Então é lógico que existe uma hierarquia na medicina, porque vocês que já viram 1 milhão de casos, cara, vocês vão chegar, vocês vão ver um negócio que eu posso achar muito difícil, vai ser babinha pra vocês, né? E a mesma coisa o computador. Então, eu vejo que a gente tá tentando inovar em uma área que tem essa tradição muito forte, e essa resistência à inovação na área da saúde, e é importante também destrinchar isso, porque tem muito investimento em inovação, mas não necessariamente a aplicação dessa inovação que foi investida. Você concorda comigo? Você está falando em geral, em saúde no Brasil? Em geral, eu tô com esse recorte do Brasil porque é onde eu tô vivendo a realidade, né? Mas eu imagino que o mundo todo seja mais ou menos assim, ou não? Fala a sua opinião aí sobre isso, sua experiência. Olha, eu acho que é tão multifatorial, mas a maneira que eu enxergo é assim. Primeiro, acho que a resistência à inovação sempre existiu. Né? Resistência à mudança, na verdade. A mudança, é natural do ser humano, né? Imagina que um dia você tinha lá que ninguém sabia ler. Um cara ensinou você a ler, né? Então, todo mundo que passava conhecimento de alguma maneira, agora não precisa mais passar. Alguém deve ter ficado ofendido nessa brincadeira aí, né? Deve ter tido muita resistência, certo? Então, coitado lá do Gutenberg, lá, que inventou a imprensa. Imagine a revolta, né, dentro da igreja, que agora todo mundo pode ler, não precisa mais de nenhum intermediário. Então, acho que é natural, né? Porque quando essas coisas acontecem e vão produzir mudanças, tem gente que vai ser impactado. E essas pessoas se resistem porque vão mexer no quadradinho delas. É normal. Eu acho que isso é natural das relações humanas. Não tem muito... sempre vai existir. E pode ser daqui a 30 anos a gente vai estar falando de uma tecnologia que a gente nem imagina que isso vai estar acontecendo. Quântica, né? Isso vai estar acontecendo. Sei lá, talvez a gente esteja em Marte com um holograma na Terra, mas alguém vai estar achando ruim. É normal, tá? Sim. Agora, eu acho assim, para trazer isso para a vida real, eu acho que isso depende muito, de novo, do ambiente, da cultura e do ambiente corporativo. Então, te dar um exemplo. E aí, de novo, empresa pequena, com cabeça mais inovadora, mais moderna, que foi desenhada para isso, tem uma pegada. A empresa mais tradicional, que tem uma cabeça que nunca enxergou isso, ou a pessoa precisa ter muita cabeça para fazer isso, ou para ele não enxerga valor. Total. É a maneira como você percebe o valor. Então, e aí eu acho que a dificuldade que a gente tem é se é legítimo ou se é só pitch, né? Speech ou pitch, né? Uma coisa você pôr no outdoor, na televisão, ou sair no microfone para os teus funcionários e falar assim, olha, a gente é uma empresa inovadora, né? A gente acredita em inovação, certo? Só que, não tem nenhum departamento de inovação, não tem uma pessoa inovadora, faz o mesmo, entendeu? É só fala, né? E quando a gente vai fazer o SWOT, né, da empresa ali, eu considero a resistência à inovação uma ameaça. Total. Né? E como que a gente quebra essa ameaça? Qual o caminho que eu estou percorrendo? E daí só para dar o oposto. A outra é você ser uma empresa de inovação, ou seja, desde o dia zero, a empresa se reinventou, fez produto, gente, entendeu? Então, vamos pensar de novo na ExxonMobil. Ela não pode ser uma empresa muito antiga, né? Senão ela não ia estar viva, certo? Ela deve ter uma cultura inovadora de pegada, de adaptação muito grande. Senão você não sobrevive 100 anos. Não tem como. Concorrente que te faz. Então, todos os outros setores morreram. E do setor dela também. Mas ela está aqui viva, certo? Os fundadores já estão na 5ª geração. E a empresa ainda está aqui. Então, isso é um valor enorme para a empresa. Por mais que ela tenha problema. E olha que eu nem sei da empresa com detalhe, né? Então, agora, o que eu acho que, de momento, cada uma dessas empresas, daí tem a pegada de quem toma as decisões, que é a liderança. Né? Então, vamos lá. Aí tem o discurso, tem o histórico e tem o seguinte. Não adianta você contratar... Érica, você vai ser minha diretora de inovação. Tá bom, deu lá o crachá para você, te pagou um baita salário, te deu uma baita missão, mas é só isso. Ela não vai fazer nada sozinho, entendeu? Então, de verdade, se a gente não der o tempo para ela, o recurso dela, e tiver bem claro que a hora que ela é capacitada para isso, a hora que ela for colocar na prática, a gente vai fazer de verdade. Exato. Esse é o maior... Entendeu? Esse é o ponto de dor. E aí, de novo, aí você mexe com relações humanas, com relações de poder, e cada empresa é diferente. Exato. Né? Cada empresa é muito diferente. E é normal, de novo, se você pensar, né? Então vamos pegar aí de novo agora para a gente transportar isso para a saúde na nossa realidade do Brasil. Você tem plano de saúde, você tem hospitais, universidades, né? Nesse ambiente de ciência, educação e ensino. Então, se você tem um modelo tradicional e você agora fala, não, eu quero ser inovador,
Mas daí, quando você vê alguma coisa plataforma digital, você olha assim e fala, mas isso não funciona, eu não acredito. Você só está falando o discurso na prática, entendeu? Agora, se você fala de verdade, que você vai contratar a Érica, ela vem com um modelo de negócio, vai ser disruptivo, todo mundo vai sofrer, vai ser penoso, mas você acredita de verdade que aquilo vai melhorar. Você vai falar, agora você vai pôr, entendeu? Sim. E daí é skin the game, né? Pode dar certo, pode dar errado. E a vida como ela é. É importante pontuar isso, porque então eu acho que só para tentar sumarizar isso de uma outra forma, depende um pouco se é só discurso e é realidade, e se está a fim de fazer ou não. Total. E isso vem muito assim da cultura do local, mas muito de quem toma as decisões. Porque essas decisões são difíceis. Toma risco, leva dinheiro, consome pessoas perdem poder, outras sobem, outras descem, algumas saem, outras têm que vir. Uma empresa que pode, se der tudo errado, pode quebrar, outras podem explodir. Então, você tem que estar disposto risco, né? Exatamente. A inovação é risco. Exato. Andar na inovação, eu escutei uns dias, inovação por si é você caminhar no escuro. Né? Se você não está disposto a fazer, não tem inovação, não tem como. É um incerto. Pode ser que você veja a indústria farmacêutica. Gastam bilhões, anos. Pode ser que você chegue lá no estudo pivotal de fase 3, deu ruim. E aí, o que você faz com todas essas pessoas, todo o laboratório, toda a pesquisa que ficou para trás? Tem um monte de aprendizado ali. Você pode, depois de alguns anos, ter um outro, se você aprender a fazer isso. Mas se você falar, ferrou, era só isso que eu fazia, eu não sou tão inovador aqui, fecha a casinha, você quebrou. Sim. Você não tem mais novo produto para pôr no mercado depois. Total. Entendeu? Total. E aí veja que, de novo, é modelo de negócio. Se você depende de ficar pondo produto inovador, é um negócio. Se o teu negócio o meu negócio é mais genérico ou mais adaptativo ao que tem, eu tento achar nicho, eu vendo melhor, é outro negócio. Mas daí não vem falar que você é inovador. É outra coisa. Sim, total. Entendeu? Então não adianta ser o discurso. Você não precisa ser inovador em tudo ou no modelo de negócio, mas naquilo que você está se propondo, tem que ser verdadeiro só. Total. Né? Está disposto a correr o risco disso. Como a gente ultrapassa aí essa ameaça da inovação é exatamente identificando isso que você falou. Então, quem são as universidades em saúde, quem são os hospitais que já estão colocando na prática a inovação, mesmo que não seja uma inovação já da realidade virtual, embora já existam algumas que têm realidade virtual. Mas quando eu vou abordar o mercado, considerando que a gente vai entrar agora no segundo semestre, Sim. Eu só vou em quem já está fazendo. Quem falou, eu quero fazer, eu deixo para depois. Então, vamos pegar esse exemplo bem legal, né? Então, você imagina, se o modelo da empresa, seja lá hospital, universidade, plano de saúde, se o modelo deles é o seguinte, nós temos que ter a melhor margem aqui, o melhor resultado, ou nesse momento a gente está muito ruim, não dá para fazer esse investimento, mas a gente é inovador, né? Esse é um discurso. Se o outro é falar, olha, a gente não tem como sobreviver se a gente não entrar e experimentar esse tipo de tecnologia. Se a gente não tiver aqui, daqui a pouco eu não tenho mais aluno, nem paciente, nem médico. Entendeu? Nós vamos fazer, nem que para isso a gente sofra. Esse é outro discurso. Total. Mas aí você entende que depende da empresa como um todo pensar assim, e daí tem resistência, tem gente a favor, tem uma discussão lá, e vem muito da liderança de querer correr o risco. Sim. Porque se a liderança fala, olha, eu estou num momento aqui apertado e eu não consigo passar esse tipo, então vamos ver, não sei quem não faz nada, lá na frente paga o preço. Sim. Certo? Porque o competidor esse não vem... É o nosso cliente. Exatamente. Não é o nosso cliente. E aí que eu acho que é disso que vem é disso que vem a resistência à inovação e à tecnologia nossa atual. Mas se você imaginar 100 anos atrás, era a mesma coisa. Total. Mesma coisa. Para você colocar e daqui a 100 anos na sala, vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Sim. Vai continuar. A gente tem vários exemplos. A Kodak era líder de máquina digital. É o melhor exemplo. Né? Eles tinham a tecnologia na mão de fazer máquina digital. O cara não acreditou, achou que não ia dar nada, deu descarga. Sim. Entendeu? A Motorola, não sei se vocês lembram, você lembra de que tinha celular que chamava a empresa canadense lá, como é que era, que fazia mensagem? BlackBerry. BlackBerry. Você chegou a ver uma BlackBerry na vida? Lógico que foi, eu nasci em 94. Então, BlackBerry, era Crackberry quando eu morava nos Estados Unidos. Os caras eram viciados em BlackBerry. Os caras não anteciparam o mercado. Eles conseguiram perder tudo. Sim. E tinha realmente todo mundo queria. Tinha muita gente boa, mas, de novo, o que foi? Foi decisão de você falar, olha, nós não vamos tentar nos reinventar, nós não vamos olhar outra coisa, nós vamos correr risco. Nosso modelo está bom. Sim. E esse é o risco, entendeu? Assim, como professora, vamos dizer assim, né, instrutora,
para mim é muito claro que o ensino tem que mudar. O jeito Total. que a gente ensina hoje, porque aquele aluno, né, por exemplo, eu gosto de estudar no livro. A geração nova, eles não têm paciência. Eles não têm paciência de assistir uma aula de 1 hora. Não é nem paciência, é foco também, né? Foco, tira atenção. o cérebro já funciona de outro jeito. Eu faço curso de ventilação, a gente vai explicar os artigos. Não é o objetivo. O objetivo é o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. E de uma maneira que seja atrativa para eles. Então, de alguma maneira, a gente tem que mudar o jeito de ensinar hoje. A gente tem que conseguir abordar como que a geração nova está apta a aprender, porque eles não são aptos a aprender no modelo antigo que a gente aprendeu. Então, a gente precisa conseguir ofertar isso para tirar o melhor aprendizado que eles vão conseguir ter. Eu acho porque que não até adianta aprende, eu querer né? eu ensinar de um jeito que ele não vai ser produtivo desse jeito. Eu acho que até aprende, Né? mas assim, com muito sofrimento. Com muito e aí a gente sofrimento, não quer sofrer. sim. De novo, a natureza humana, né? Isso que eu prefiro jogar um videogame. Então, o que eu vejo muito comum na minha geração, já desde a faculdade, acho que vai fazer 4 anos que eu me formei agora, e ainda nos plantões, tal, dá uma pausinha ali no plantão, galera jogando joguinho. E lá na faculdade também, a mesma coisa. Às vezes, durante a aula, tá jogando joguinho. Então, por que a gente não transforma isso numa coisa mais educativa, né? E, além disso, é interessante falar também essa questão da atenção, né? Do span de atenção. Porque é muito diferente, né? Muda até o jeito que que o cérebro funciona mesmo, né? Sim. Então, você tá acostumado ali a receber input e output de dopamina toda hora, porque você tá clicando aqui. Quando você sentar pra ler um livro, não tem mais livro, né? Não, é interessante isso, né? Eu acho que tem muita coisa nisso também, né? Só para... Tem 3 coisas que eu acho que são bem importantes, que é a demografia do que está acontecendo, que das gerações são diferentes, né? E daí tem um que gosta mais de ler, outro que gosta mais de escutar, e outro mais sensorial, tem essas coisas. Tem um pouco que o nosso modelo de ensino tradicional está antiquado e ultrapassado. Então, a gente ensina para a tecnologia de metaverso, inteligência artificial, mas a gente está falando de técnica de diagnóstico que nem existe mais no mercado, na faculdade. Né? Então, por exemplo, tem faculdade ainda com cadeira de tisiologia médica para ensinar tuberculose, entendeu? Que era uma cadeira inteira na década de 20. E ainda tem cadeira médica em algumas faculdades que é pneumologia e tisiologia médica. Nada contra os pneumologistas, mas é o nome da cadeira ainda, para ver como está antiquado. Sim, né? sim. E a gente ainda... Mas a gente tem bons exemplos, que eu acho assim, que é a questão de você entender isso de fazer de forma personalizada, que entender que o adulto aprende diferente da criança, da questão de andragogia, né, que eu fui bem ensinado aí pelo pessoal do Einstein, demorei para aprender o conceito, mas eu acho que é muito importante. Por que é a andragogia? Porque tem a pedagogia, que é da criança, e a andragogia, que é do adulto. O adulto aprende de uma forma totalmente diferente. A gente aprende com a experiência do outro. Né? A gente aprende na prática. Então, entendeu? E eu posso puxar tem que ser prático. Porque isso que você falou tem muito sentido com o que vocês dois falaram. A gente está quase caminhando para o fim, eu vou deixar você terminar. Mas só para puxar esse parênteses, por quê? Isso é uma coisa que já está trazendo resultado na Healthtech Brasil. A gente ainda não está com o produto no mercado, mas a gente está sendo acelerado pela Meta agora e a gente já tinha algumas ações em rede social. Quando a gente entrou no programa de aceleração, eu intensifiquei as ações em rede social, né? E qual que é o nosso objetivo com isso? É promover a cultura da inovação, já trazendo as ferramentas de metaverso para o público geral. O que acontece? Os alunos de medicina, vêm até mim. Eu não preciso mais ir até ele. E isso, para mim, mesmo sem o produto estar no mercado, eu já sei que vai ter um engajamento bom dos alunos. Porque sem ter produto ainda, eles já estão vindo. Não, eu acho que tem muito disso. Então, por exemplo, esse aluno que vem nessa fase, ele já vem engajado, total, ele já se conectou a você. Exato. Se ele entra numa sala de aula com um professor que ele nunca viu, e o cara põe o primeiro slide e começa assim, introdução, e daí tem um slide depois de slide 120. Muito obrigado. O cara não chega no slide 5, entendeu? Sim. E aí eu acho que aí tem todo mundo que está culpado no meio. O professor mal preparado, o professor que não quer mudar, a escola que está mal preparada. Mas a gente tem, de novo, bons exemplos. É você entender como é que o adulto aprende com experiência. Então, se você dá uma aula que se você não fala, na tua vida prática é assim, o teu problema é esse, nós vamos resolver assim. Exato. E ele não clica, você perdeu ele já no começo. Exato. O segundo metodologia de ensino é ativa.
Não é passivo. Se você está lá, blá, blá, blá. E daí eu vejo muito assim, como hoje qualquer um dá aula, né? Sim. Você liga o fone, você dá... Vou ensinar para você aqui no Instagram, curso, 10 vezes de R$100, né? E um monte de gente. Só que a aula do cara é uma aula normal que ele filma. Sim. Mas what's the point, né? O que está acontecendo? Não tem... Nenhuma Primeiro, inovação, aquelas coisas. Está realmente aprendendo? Para Aham. quem que é? É específico, é aprofundado, né? Então, eu acho que tem todas essas camadas, mas a gente tem bons exemplos de gente que já entendeu, de escolas que já mudaram currículo, de entender que daí a pós-graduação é de outro jeito, que os ensinos São diferentes. tem superficial e tem o profundo, tem gente que aprende de um jeito e de outro. Exato. Eu acho que a gente está andando por esse caminho, mas ainda está uma salada, né? Tem gente que ainda está na idade da pedra, tem gente que já está avançado, e faz parte. Eu acho que é o momento que a gente está desse mudança de tecnologia, de explosão de escola médica e de ensino médico, né? E também de uma necessidade de ter essa reforma que você puxou, Érica, que eu acho que é bem... Vai continuar por muito tempo, porque não vai estar reformado por bastante tempo também, né? E aí você tem a geração nova entrando nisso tudo, que é o outro ponto aqui da Bi, né? Que a geração nova quer aprender de outra forma. Se você já chama ela na meta, é uma coisa. Se você, professor, chama na sala de aula, é outra. Total. Não quer necessariamente ler um Harrison, um Textbook of Internal Medicine, que é Sim, dessa desse grossura, tamanho. mas ele quer o vídeo. Então, vou te daquilo falar, ali. quando eu dava aula no Einstein, na graduação, tem uma coisa que você tinha que fazer aqui, ó, só para a gente encerrar, que era bem legal, que tinha que fazer assim, um texto de preparação para a aula, que a aula é metodologia ativa. Então, o aluno se prepara com alguma coisa e depois ele vai para a aula, você põe caso, discute, faz uma vivência prática, que é uma metodologia muito bacana, Legal. fantástica. Aí, como é que era? Tinha professor que fazia vídeo, tinha professor que dava capítulo de livro, tinha professor que fazia resumo, cada um fazia de uma forma. Eu gostava de fazer, olha, veja o capítulo de livro tal, desse trecho, da página tal a tal, eu já dava meio um roteiro. Mas eu dava um roteiro razoável, assim, em termos de tamanho, de quantidade. E eu colocava, ó, esperado que você vai investir meia hora, 45 minutos, uma hora e meia. Legal. Tá? Importante também. Então, mas daí começava a ter reclamação dos alunos. Porque tinha um aluno que ele gostava assim e tinha um aluno que queria de outro jeito. Tinha um aluno que ele queria dessa forma e tinha um aluno que falava, mas o professor outro faz de outro jeito que eu prefiro. Né? E era interessante isso. Até que um dia uma aluna falou, professor, eu quero te fazer um pedido. O que foi? Dá para você fazer em vídeo? Porque eu gosto muito de vídeo. Falei, não, eu posso fazer em vídeo, mas por que você quer vídeo? Não, sabe por quê, professor? Porque daí no vídeo a gente pode colocar no YouTube e daí eu assisto isso 3 vezes quando eu estou vindo para aula. Também Em tem essa 3 Entendeu? vezes. Em 3 Então vezes. então você veja que aí, de novo, você está realmente tentando aprender, a gente vai dar profundidade para ela. Se for esse o caminho, a gente pode dar. Mas veja que isso também não vai servir para todos. Vai ter Total. aluno que vai querer mergulhar. E a gente vai ter que aprender Ajustar. tudo isso no mundo analógico, presencial. E é bem complexo, né? Então acho que vocês têm um desafio enorme de pôr tecnologia dentro disso tudo e fazer isso virar uma casa gigantesca que todo mundo conheça vocês aqui na Avenida Paulista. Muito É legal, a meta, porque- meta. Não, é muito legal, porque assim, a gente tem que usar as tecnologias a nosso favor, né? Então, Sim. às vezes a gente vê também uma preocupação, não tanto da geração de vocês que já tem mais experiência, vocês sabem que um robô substituir vocês vai demorar um pouquinho, mesmo que o robô seja muito Sim. bom, a gente sabe que a medicina tem várias ali, Nuances. que, né, Detalhes. que pro robô até identificar tudo isso ainda vai demorar um pouquinho. Agora, pra quem tá se formando agora, fica meio assustado, né? Nossa, será que eu vou ser substituído pela tecnologia e tudo mais? Então, a ideia é a gente usar isso a nosso favor. E não contra a gente. Porque se a Não gente substituir, estagnar. mas ajudar. Exato, se a gente estagnar no uso da tecnologia e não usar isso a nosso favor, alguma hora ela vai passar a gente. Porque em termos de reconhecer padrões e, enfim, dar análises 100% lógicas, o computador é melhor que a gente. Então, onde que a gente vai se destacar ali, né? E para um profissional se destacar ali, ele vai ter que usar a tecnologia com ele. Ele sozinho, um ser humano, não vai dar conta de passar a inteligência artificial que está sendo alimentada por vários seres humanos, né? Então, como que a gente vai usar isso a nosso favor tem muito a ver com o que a gente faz na Health Tech Brasil. Com certeza. E com o que você pontuou aqui agora. Foi muito enriquecedora a conversa que a gente teve. Posso dar um recado sobre isso para a gente Por encerrar? favor. Então, acho que isso vale para o aluno de medicina, para o residente ou para o médico jovem, né? Então,
primeiro, isso sempre existiu, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, né? Então, sempre foi tocando tecnologia e os profissionais foram trocando. E quem tá hoje, nasceu hoje, provavelmente vai ter uma profissão daqui 20, 30 anos que nem existe hoje. Isso vai acontecer. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você entra numa área médica que é repetitiva, então vamos lá, qual que é o teu trabalho? Carimbo, tem que pôr carimbo. O outro veio aqui, eu ponho outro carimbo. Né? Exame de piscina, eu só faço isso. Olha aí, carimbo. Carimbo. Você vai ser substituído. Ponto. Tá? Com certeza. Vai ser substituído. Alguém vai arrumar uma tecnologia para fazer o exame de piscina que não vai precisar de uma pessoa para fazer uma atividade repetitiva. A terceira coisa, em termos de ferramenta, seja inteligência artificial, metaverso, quanto mais a gente aprender a usar isso a nosso favor e do paciente, melhor a gente vai ficar. Total. Quem não conseguir usar, vai ficar um médico pior do que aquele que usa. Exato. Então vamos lá. Você, doutora Bianca, sabe muito bem usar o metaverso e eu não sei, você vai ser uma médica melhor para o teu paciente do que eu você. Então é para o paciente que a gente tem que aprender. Com Tá. certeza. Tá? E o terceiro, afinal, assim, como que a gente vai diferenciar? Como é que o robô não vai me substituir? Cada um de nós é diferente, né? E Tem eu, seus pontos fortes, exato. e sei lá, eu posso falar muito, o outro é muito caloroso e abraça, o outro é um bom que escuta, um é muito bom de programação e o outro é muito bom de diagnóstico, e aí que vem a diversidade que vai adicionar no robô. Total. Ou na inteligência artificial que deveria nos substituir. Não vai, porque a gente é muito diferente um do outro. A gente precisa dessa diversidade. Eu acho muito difícil todas essas ferramentas tirarem toda a diversidade. Mas a gente tem que achar aquilo que a gente é diferente e a que a gente adiciona. Exato. Porque se a gente tiver tudo que todo mundo faz igual, também a gente vai também ser substituído. Total, Se o meu talento é um talento que todo mundo tem, não tem vai ser valor. substituído. Exato, E por último, eu acho que ainda talvez a gente chegue lá, mas é muito, muito difícil toda essa tecnologia robô substituir o calor humano, o humanismo, a diferença. Então talvez a gente tenha robô que faça tudo no hospital, mas para dar um abraço, para entender, para ter empatia, para entender o que, para entender, olha, eu já vi paciente desse jeito, eu sei o que a senhora está passando. Exato. Eu acho que isso é uma característica humana que médico de verdade tem muito diferencial. E vai continuar sendo um diferencial. O paciente precisa disso. O sistema de saúde vai continuar precisando disso. Cada vez mais, que a gente vai ver mais. Vai ter mais gente no sistema de saúde. Só que também, se a gente não tiver isso, a gente também vai ser substituído. Então esse é o nosso diferencial maior, entendeu? Se a gente puder fazer isso mais humano, com o uso disso tudo, todo mundo vai ficar bem. Agora, vai ficar gente pelo caminho? Vai. Sempre ficou. Vai continuar ficando, vamos se preparar para a gente não ficar. Quem não se adapta. Vamos preparar para a gente não ficar. Quem não se adapta. O mundo é de quem se adapta melhor, não é do mais forte nem do mais inteligente. Até o nosso slogan na Health Tech Brasil é adaptados à nova era. Eu vou aproveitar, vou chamar a palavra do dia. Falta o quê? 5 minutos? Menos, né? Já estourou, né? Isso. E eu não falei a palavra do dia. A palavra do dia era scan, gente. Assim, é uma palavra muito simples. Não vou nem chamar, então. Deixa a arte para depois. Mas o scan, ele é na verdade, um golpe, né? Então, muita gente não sabe o que é scan, mas é um termo em inglês, que é muito usado para os golpes que são dados no virtual. E no caso, essa palavra é difundida, assim, na internet, mas não é todo mundo que sabe o que significa, né? Então, quando você ouvir alguém falando, isso daí é scan, é porque a pessoa provavelmente está tentando te vender um serviço que não existe, um produto que não existe, está tentando pegar seu número do cartão de crédito. Então, scan é uma coisa muito ruim. Aliás, vamos terminar diferente o Health Tech Show hoje. Solta a palavra do dia aí, deixa por último aí, scan, só para o pessoal ver como é que escreve. Valeu, pessoal, até a próxima. Até a Obrigado, próxima. prazer. Foi ótimo.